Ora então, irmãos, mais uma vez bom dia a todos. Eu queria, como sabem, há 15 dias atrás eu estive lá em cima nas Fontainhas e temos aqui a Sara que estava lá também. E no sábado houve reunião de casais, ao qual eu, pela graça de Deus, participei e anunciei a palavra. E aquilo que eu procurei conduzir em termos da palavra de Deus e de assunto para desenvolver foi a comunicação. A comunicação entre o casal é de facto fundamental. Haver entre o casal uma boa comunicação é de facto muito importante. Uma má comunicação ou a não existência é confusão, é problemas, e por isso a importância que é haver entre o casal uma boa comunicação. E uma comunicação no sentido em que se possa falar de tudo, em que o casal deve falar sobre todas as coisas que lhes dizem de facto respeito à sua vida da família, em relação a si próprios, em relação aos filhos, em relação a tudo, a todas as áreas da sua relação. E portanto o casal deve ter liberdade e, com respeito, falar sobre todas as coisas. E haver, de facto, um diálogo. Não é um monólogo, é um diálogo em que há a participação dos dois, onde, de facto, se fala, onde se conversa. E não deve ser naquela atitude de até faz de conta que estou a ouvir, mas depois eu faço aquilo que eu quero. Isso não traz nada de bom para o casal. Portanto, o que procurei de facto mostrar, a grande importância de haver um bom diálogo entre o casal. E, de facto, uma boa comunicação. E haver, acima de tudo, uma boa comunicação com Deus. Porque se é importante que o casal tenha uma boa comunicação, é ainda mais importante que cada um tenha uma boa comunicação com Deus e que os dois tenham, de facto, uma boa comunicação com Deus. Porque o casamento não é a dois, é a três. Este triângulo, o homem, a mulher e o Senhor. E quando existe, de facto, esta boa comunicação e relação, então há bênção. Então, de facto, as coisas funcionam e tudo vai, de facto, bem. Portanto, o que eu queria, esta mensagem, eu depois falei no domingo. O que eu queria chamar a nossa atenção, a minha e a vossa atenção, para a necessidade de haver uma boa comunicação com Deus. E haver uma boa comunicação, de facto, com o Senhor, e uma coisa nós podemos ter a certeza. Se há coisa que Deus nunca quis, nunca deixou, foi de querer comunicar com o homem. Nunca. Deus nunca deixou de comunicar com o homem. Desde o Jardim do Éden. Mesmo quando, ali no Jardim do Éden, o Senhor comunicava com Adão e Eva. E mesmo quando a comunicação que Ele transmitiu a Adão e Eva foi desprezada. Quando, de facto, eles não fizeram aquilo que o Senhor lhes havia comunicado, porque deram ouvidos a outras comunicações, a outra comunicação,
que ia exatamente no sentido oposto àquilo que Deus lhe tinha comunicado. Não comerás do fruto desta árvore, disse o Senhor. Comunicou o Senhor a Adão e Eva. De tudo o resto podem comer. Desta árvore não podem comer. E logo veio outra comunicação, outra voz que disse: Deus não é vosso amigo. Deus não quer o melhor para vocês. Se Deus fosse verdadeiramente vosso amigo, Ele queria que vocês fossem como Ele. E foi assim, será assim, começou a criar dúvida. Portanto, Adão e Eva deram lugar, deram ouvidos a outra comunicação e desprezaram a comunicação de Deus. E sabemos qual foi o resultado: pecado, afastamento de Deus. O pecado trouxe morte, trouxe separação entre o homem e Deus. Mas mesmo nesta situação, em que Deus, podemos dizer que tinha todas as razões para dizer: eu não quero saber mais deles, eu não quero comunicar mais com eles, porque eles não dão ouvidos, não querem saber daquilo que eu lhes digo. Mas Deus não fez isso. Deus não deixou de comunicar. E se nós lermos a partir dali do Jardim do Éden, Deus sempre comunicou com o homem. Houve alguns que ouviram inclusivamente, diretamente do céu, a voz de Deus. Outros, através dos seus profetas, ouviram a voz de Deus. E se nós lermos a história da nação de Israel, nós vamos ver que a nação de Israel, grandes períodos de tempo, não deu ouvidos à comunicação de Deus, não valorizou a palavra de Deus. E o resultado foi escravidão, prisão, sofrimento. Quando nós não valorizamos a comunicação que vem de Deus e a desprezamos, podemos ter a certeza, os únicos a perder somos nós. Os únicos a perder somos nós. Nós lemos em Hebreus, no capítulo 1, Hebreus, no capítulo 1, nós lemos assim: capítulo 1 e verso 1: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constitui herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, Ele falou, nunca deixou de falar, nunca deixou de facto de comunicar com o homem. E durante todo aquele período do seu relacionamento com a nação de Israel, Deus falou diretamente, Deus falou através dos seus profetas, e o resultado era desprezo da palavra. Depois diz este versículo: a nós falou-nos nestes últimos dias pelo seu Filho. O Senhor Jesus Cristo veio para quê? Para mostrar o Pai. Veio mostrando, falando, comunicando. Qual foi o resultado? Não queremos que Ele reine sobre nós. Desprezo, não dar ouvidos àquilo que Deus de fato estava dizendo. Não queremos que Ele reine sobre nós. Mas mesmo perante esta consequência de desprezo pela comunicação de Deus, Deus nunca deixou de comunicar. E depois nós vemos o Senhor Jesus Cristo. Ele foi pendurado naquele madeiro. Ele morreu ali naquela cruz em nosso lugar. Ele de facto cumpriu todo o plano de Deus. E Deus levanta um homem, Paulo, com uma mensagem
E o Senhor continuou a comunicar com o homem. Sabem, a cruz é o maior grito de Deus para com este mundo. A cruz é o maior grito de Deus para com este mundo, dizendo: eu amo-vos, eu continuo a amar-vos, eu quero-vos, eu quero ter comunhão convosco, eu quero que vocês estejam comigo e estejam comigo por toda a eternidade. E por isso eu falei desde o Jardim do Éden, mesmo perante a vossa atitude, eu nunca deixei de falar, eu continuo a falar, e nos nossos dias o Senhor continua a falar, como o Nando dizia há pouco. Basta abrirmos a palavra de Deus, este livro. Este livro é a palavra de Deus. Portanto, Deus sempre comunicou com o homem. A questão é, o que é que eu faço com a comunicação que Deus me faz? Qual é o valor que eu dou à comunicação que Deus me faz? Se Deus nesta manhã me está dizendo que me ama, se me está dizendo: eu dei o meu filho amado para morrer na cruz por ti, eu quero apenas que tu faças uma coisa: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Crê que Ele morreu por ti. Crê que quando Ele foi à cruz, Ele não foi morrer a sua morte. Ele não foi pelos seus pecados, Ele foi pelo teu pecado. Ele morreu naquela cruz por ti. E por isso, porque eu te amo, porque eu te quero, porque eu quero que tu estejas comigo para todo sempre, eu estou-te dando a oportunidade para que passes a eternidade comigo, que estejas para sempre na minha presença. E agora podes perguntar: e o que é que eu hei de fazer para poder estar na presença de Deus por toda a eternidade? A resposta é: crê no Senhor Jesus Cristo como teu único, verdadeiro e suficiente Salvador. Se ainda não o fizeste, que nesta manhã, agora mesmo, aí nesse lugar onde estás, possas elevar a tua voz ao Senhor e dizer: eu creio, Senhor, eu creio que tu morreste por mim, eu creio que como pecador o que eu mereço é ser condenado, mas eu te agradeço por teres morrido por mim. Eu creio que tu és o meu Salvador. Se fizeres isso, estás salvo e por toda a eternidade estarás com o Senhor. Portanto, a questão não é falta de comunicação por parte de Deus. Deus nunca deixou de comunicar. O problema não está em Deus. O problema está em nós, que é o que é que nós fazemos com a comunicação que Deus nos faz. O que é que eu faço quando Deus me comunica e me diz que eu sou pecador e como pecador eu mereço ser condenado, mas me diz que me ama, que diz que o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, morreu na cruz em meu lugar e que eu preciso pela fé crer nele? O que é que eu faço com isto? Desprezo? Não valorizo? Ou aceito, reconheço e desfruto de facto desta bênção, que é a maior bênção que um homem jamais pode ter, a bênção da salvação, a bênção da reconciliação com Deus, que Deus está oferecendo de facto a este mundo. Portanto, irmãos e amigos, de facto, nunca houve da parte de Deus falta de comunicação. Ele comunicou sempre, continuou a comunicar e continua hoje de facto a comunicar. Na segunda Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3 e verso 16, ele diz: toda a Escritura é este livro, esta palavra, toda a Escritura que é inspirada, divinamente
inspirada. O que está aqui contido não é palavra de homem, é a palavra de Deus. E por isso, como nós líamos há pouco na ceia, estas palavras são verdadeiras. Estas palavras são verdadeiras, porque são palavra de Deus. As palavras do homem, umas vezes são verdade, outras vezes são mentira, mas a palavra de Deus, ela é sempre verdadeira. Ela não muda. E por isso o Senhor quer continuar a comunicar connosco. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Tudo o que eu preciso para a minha vida é da palavra de Deus. Todas as áreas da minha vida, em todas as áreas da minha vida, o que eu preciso é de ouvir a comunicação de Deus. É estar atento à comunicação que vem de Deus. É valorizar a comunicação de Deus. Se é importante, como disse, é a comunicação entre o casal, para que tudo vá bem, para que o ambiente familiar vá bem, a importância de uma boa comunicação entre ambos. A comunicação com Deus é fundamental, porque aquilo que nós precisamos de saber vem de Deus. Aquilo que nós precisamos de saber e que está certo vem, de facto, do Senhor. E, como diz o salmista no Salmo 119, verso 5, que é um versículo que certamente todos nós conhecemos: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Portanto, irmãos e amigos, uma coisa que nós podemos ter a certeza: Deus nunca deixou de comunicar com o homem. O problema não está em Deus, o problema está no homem, de ouvir ou não ouvir aquilo que Deus tem para dizer. Na questão, quando no casamento a comunicação não vai bem, é sempre culpa de alguém, não é? É culpa, normalmente, é culpa dos dois. Pode haver mais culpa de um do que de outro, mas é culpa dos dois. Mas em relação à comunicação de Deus, se as coisas não vão bem, a culpa não é de Deus. Porque Deus nunca deixou de comunicar, e nunca deixou de comunicar de uma forma clara. Nunca deixou, de facto, de comunicar. O problema não está em Deus, o problema está em mim. Em eu aceitar a comunicação que Deus me dá, de eu a pôr em prática, de facto, na minha vida. Por isso a pergunta: como é que está a minha comunicação com Deus? Como é que está? Qual é a valorização? O que é que eu valorizo na comunicação de Deus para comigo? Qual é o valor que eu lhe dou? Eu procuro estar aos pés dele para ouvir a sua voz. Eu procuro diariamente estar atento àquilo que ele me quer dizer, ou pura e simplesmente de vez em quando ouço, mas a maior parte do tempo quero ouvir outras coisas e quero fazer aquilo que eu quero. Então, por isso, não nos podemos queixar se as coisas não vão bem, se as coisas não estão de acordo com a vontade de Deus. Portanto, uma coisa é a comunicação que vem de Deus. E a comunicação que vem de Deus, ela de facto nunca faltou. E a outra coisa é a minha comunicação com Deus. E a minha comunicação com Deus, como é que é? É a oração. Deus comunica comigo através da sua palavra. Eu comunico com Deus através da oração. Irmãos, qual é o valor que a oração tem na minha vida? Tenho prazer em comunicar com Deus? Tenho prazer em falar com Deus? Deixai-me dizer
É triste as reuniões de oração. É muito triste. Quando cultos de oração estão meia dúzia. Isto significa que a igreja não tem prazer em falar com Deus. E não venham dizer que eu oro em casa. Eu espero que sim, que ores em casa. Mas será que dás tanto valor assim à oração mesmo em casa? Não tens prazer em estar com os teus irmãos, com a igreja reunida? E aqui, perante o Senhor, a igreja, lutar pela salvação das almas? Lutar pela igreja? Pelo avanço da igreja neste mundo? Por isso o mundo tem avançado. Porquê? Porque a igreja não tem lutado. A igreja não tem tido prazer em lutar. A igreja não ora. Esta é a verdade. A igreja não ora. Não comunica com Deus. Não tem prazer em falar com Deus. Eu não estou a dizer que eu às vezes também não estou. Eu não estou a dizer que temos que obrigatoriamente vir todas as semanas. Não. Mas há alguns que não os vejo cá. Nunca. Nunca. Não tens prazer em estar, em orar, em falar com Deus, em juntamente com a igreja levares a tua voz à presença de Deus, lutando com o Senhor pela vitória da igreja, pelo avanço da igreja neste mundo? Não tens? Que o Senhor possa, na verdade, falar aos nossos corações, porque a comunicação com Deus, que é a oração, é muito importante. Filipenses Filipenses 4:6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graça. A oração, a importância, as vossas petições sejam conhecidas. O Senhor conhece aquilo que nós necessitamos, mas Ele quer ouvir da nossa boca, porque Ele tem prazer em nos ouvir. Nós, pelos vistos, não temos prazer em falar com Ele, mas que Ele tem prazer em nos ouvir, isso não tenho dúvidas. Que Ele tem prazer em ouvir, que Ele valoriza a oração, que Ele está atento, que os seus olhos e os seus ouvidos estão atentos quando a igreja se reúne para orar. O Senhor está atento ao que se passa na sua igreja. E falando particularmente da igreja do Senhor que se reúne aqui neste lugar, o Senhor está atento, os seus olhos, os seus ouvidos estão sobre este lugar. O que é que Ele ouve? Como igreja, ouve muito pouco. Como igreja reunida com o propósito de orar. E nós admiramos muito, ficamos surpreendidos pelo avanço do mundo, pelo avanço das trevas. Se a igreja não luta, se a igreja não ora, como é que as trevas não andam a avançar? Como é que as trevas... Porque podemos ter a certeza, o inimigo das nossas almas, ele não falha. Ele nunca faltará. Ele não deixa de estar presente. Ele não deixa de fazer a sua obra. Ele não deixa de lutar pela destruição, pela confusão. E ele tem conseguido neste mundo gerar grande confusão, grande conflito. Porquê? Porque a igreja não tem sabido, não tem assumido o seu papel, a sua responsabilidade de ser luz no meio das trevas. E por isso cada vez há mais trevas, porque a igreja, a luz da igreja se tem apagado. Mas graças a Deus por aqueles que ainda permanecem fiéis,
Graças a Deus por aqueles que ainda dobram os joelhos, têm prazer em falar com Deus, em estar juntos, lutando, batalhando pela fé, pela obra, pela igreja, pelos irmãos. Porque quando nos juntamos, oramos pela igreja e continuamos de facto a orar. O tempo está a avançar só em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, e verso 20, diz assim a palavra do Senhor: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Eis que o Senhor está a bater. Queres que ele entre? Entrarei e cearei com ele e ele comigo. Isto fala-nos de intimidade. Ele quer ter intimidade comigo, irmãos. E ter intimidade comigo é ouvir a sua voz e falar com ele. Ele quer ter intimidade conosco. Ele quer ter intimidade nos nossos lares, nos casais. Quando o casal deixa que o Senhor, que está a bater à porta, deixa que Ele entre, que Ele esteja presente, que Ele esteja à mesa, se junte. Tens prazer em ter intimidade com o Senhor? Em tê-lo na tua casa, estares com Ele, falar com Ele, ouvir o que Ele tem para dizer? Ele quer ouvir o que tu tens para dizer. Ter intimidade com o Senhor no lar. Ter intimidade com o Senhor individualmente. Ter intimidade com o Senhor na igreja. Quando a igreja se reúne para de facto orar. O Senhor quer ter intimidade conosco. Ele valoriza a comunhão conosco. Que o Senhor nos ajude a valorizar a comunhão com Ele. Que o Senhor nos ajude a valorizar a intimidade com Ele. Estou à porta e bato. Quantas vezes o Senhor tem batido e a porta não se abre? Porque eu não quero ouvir. Porque eu quero fazer o que eu quero. Quero viver como eu quero. E por isso o Senhor continua a bater. Mas eu faço que não ouço. Como às vezes os casais também fazem. O outro quer falar e eu faço conta que ouço, mas não ouço nada. E fazemos isso quantas vezes também com o Senhor. Ele quer falar-nos, Ele quer comunicar connosco. E nós fazemos que não ouvimos e queremos seguir o nosso caminho. Isso não é ter intimidade com o Senhor. Ter intimidade com o Senhor é abrir a porta, é deixar entrar, é ter prazer em ouvir, em comunicar, ouvir a sua comunicação e comunicar com Ele. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a sermos cada vez mais íntimos com o Senhor. Como igreja, como famílias e individualmente. Que o Senhor nos abençoe.